Fala pessoal, beleza? Uma dica aqui para vocês que gostam de transformadores toroidais, eu também gosto. Esse aqui é o transformador de núcleo IE, tá? Ele tem um pouquinho pesadinho. Ele tem uma característica diferente do toroidal. O toroidal é bem melhor porque você tem um aproveitamento do campo magnético melhor, por ele ser toroidal, né? Tem perdas menores. Com isso você consegue reduzir o número de cabos de volta de fio, né? E também a corrente dele proporcionalmente ao tamanho dele, é melhor do que o transformador de núcleo IE. Se bem que eu prefiro mais esse transformador para amplificadores, por alguns detalhes que eu vou falar aqui agora. Primeiro é o tipo da proteção que ele tem, né? Ele tem uma carcaça metálica que protege os enrolamentos, e tem um coeficiente de difusão de temperatura maior do que o toroidal, ok? Então a durabilidade desse transformador é maior. Ele é mais fácil de bobinar, porque você faz o bobinamento e depois faz a montagem. Não requer um maquinário específico. E também ele tem uma vantagem de você ter uma baixa perda de campo magnético nele, ok? Porque ele propaga o campo magnético dele ao redor, mas essa carcaça aqui e mais a carcaça que a gente utiliza reduz bastante aí a propagação do campo magnético do transformador, ok? Mas o transformador toroidal, né, cada vez mais utilizado devido também ao seu peso. Ele é bem mais leve do que o transformador de núcleo IE. E aqueles que têm um transformador toroidal, eu indico colocar sempre essa cinta magnética, tá, que eu chamo, para bloquear o campo magnético que vai nos amplificadores, tá? Eu utilizo essa fita aqui, tá? Eu ia utilizar de cobre, só que o valor, no preço que custa, não justifica, né? Embora o alumínio aqui ele já venha também com adesivo, é uma fita adesiva de alumínio, onde eu dou em torno mais ou menos de 3 a 4 voltas ao redor do transformador. E também aproveito e coloco a blindagem dele, né? Deixa eu botar aqui a blindagem ligada ao terra. Vou mostrar aqui para vocês. Essa blindagem aqui é ligada ao terra, ok? Então isso aqui evita bastante a propagação do campo magnético e a influência do campo magnético também nos amplificadores. Lembrando que esses transformadores aqui, gente, eu que enrolo eles, tá? Faço na mão mesmo, é muito trabalho. Eu não tenho uma ferramenta específica. Também eu não trabalho enrolando o transformador, né, para justificar a compra de uma máquina dessa natureza. Então, deixa eu explicar para vocês. Eu faço a mesma bobinamento desse transformador como eu faço de cá. Bobina dupla no primário, ok? Para você ter um aproveitamento melhor do espaço, fica um bobinamento melhor, né? E também a parte de efeito pelicular, aumenta o efeito para poder você ter um aproveitamento de corrente melhor. Então esses transformadores aqui com certeza têm uma eficiência maior do que os transformadores toroidais convencional. Eu já fiz a prova dele. Reduz o aquecimento também do toroide, mas é isso que eu falei, né? Ele não tem proteção, você vê que a bobina fica exposta. Então é necessário você botar um anteparo aqui de borracha, né, o isolante, em cima e embaixo. E também evitar fixar o parafuso, né, nos dois pontos, porque se você colocar ele fixado aqui em cima na carcaça do amplificador, ele forma uma espira, né, fechando um curto-circuito. Isso aí prejudica
o transformador, né? Que você vai queimar o transformador. Pois é, pessoal, outra dica sobre fonte de alimentação, o que eu uso, né? E também mostrar para vocês aqui as fontes que vão ficar em linha aqui na PWT. Todas as fontes vão sair de linha, vão ficar somente essas que eu estou passando. Essa aqui é a SR15, tá? Uma fonte dupla, simétrica, com a tensão menor regulada. Aqui eu usei 7815, 7915, respectivamente. A corrente máxima que eu posso tirar aqui é de 1 A, mas eu recomendo usar 800 mA, até por segurança. Os transformadores que nós estamos produzindo, gente, já está saindo no padrão para você ligar aqui, tá? Que aqui nas extremidades você tem para você ligar a fonte maior, de maior corrente e maior tensão. Esses dois pontos subsequentes aqui é para tensão menor, de menor corrente, tipo 15015. E no meio você tem o GND, que é comum aos dois enrolamentos, ok? Como aqui eu tenho aqui os dois fios vermelhos que vão nas extremidades, o preto vai no meio e os dois azuis no intervalo aí de um com o outro, ok? Utiliza diodo para 10 amperes. Esse aqui não é o de 6, é o de 10, tá, gente? Vou mostrar para vocês. É o 10 amperes, ok? Utiliza uma filtragem para fonte menor. Esse aqui é o resistor de descarga dos capacitores. Ele está ligado entre positivo e negativo, não com GND, trabalha flutuando. Tem os dois capacitores internos ali e mais aqueles diodos ali que é da fonte menor, os reguladores e a filtragem na saída, indicador de tensão de maior tensão, né? Tanto positivo como negativo. E aqui tem o barramento para você fazer a interligação, onde facilita a retirada da fonte para manutenção e ligar os amplificadores. Essa placa aqui dá para 2 amplificadores PWT SHE. Dá para você ligar também 4 amplificadores Classic 20. O QO tem a fonte dele separada, mas é um produto só para o QO, uma fonte para o QO. E essa fonte aqui ela serve para as versões que estão vindo aí, do Axis 200 e 300, ok? Quem quiser sofisticação, quiser melhorar a filtragem, melhorar a qualidade da energia dos amplificadores, eu recomendo também uma fonte aqui regulada. E eu digo por que é bom você ter uma fonte regulada dessa aqui, principalmente no Brasil, tá? Eu estou embarcando uma fonte dessa aí, terminando essa agonia toda, lá para Portugal, vou mandando uma fonte dessa. E o que vai acontecer é o seguinte: eu vou produzir essa fonte aqui, essa aqui é a FR11A, vou produzir essa fonte aqui em placas já industrializadas, porque teve uma boa saída dessas fontes. Ela tem dupla filtragem, tem dupla retificação, duas pontes retificadoras ligadas em paralelo. Pode ser colocada também uma maior, se vocês quiserem, a depender da corrente que seja exigida dessa fonte. Então, o que acontece? Essa fonte tem aqui as proteções de entrada, tá? Os fusíveis de proteção. Tem os indutores que fazem a correção do fator de potência e outras coisinhas mais aí. Dois capacitores de 22.000 por 63. Passa por etapa aqui de estabilização, onde você pode colocar a tensão aqui em mais ou menos 10%, tá? De acordo com a tensão que você escolheu na saída. Você faz aqui um ajuste fino, né? Porque essa fonte aqui ela não vai de 0 a 50 volts não. Você vai escolher qual é a faixa de
de tensão na saída, né? De acordo com o seu transformador. E, como é que se diz? Vai fazer a parte de regulagem da fonte aqui nesses dois trimpó. Semiciclo positivo e negativo. Tem também uma fonte auxiliarzinha pequena, essa aqui é de 300 mA, ok? Que não digo para vocês não utilizarem uma corrente maior do que essa, porque os transistores aquecem muito, tá, gente? Mesmo com o dissipador, ele dá uma queda de tensão de acordo com a tensão, tipo, pode ser de 50 volts o mata, ele cai aqui para 15 volts, tá? Então não é recomendado que você coloque uma corrente alta nesses reguladores aqui, tá? São transistores, inclusive, não são nem reguladores em forma de CI. Bom, vou explicar por que essas fontes têm um diferencial. Tanto a fonte FE11A e a FE25, que vão ficar em linha de produção, utiliza uns indutores especialmente calculados para que você tenha o bloqueio de determinadas interferências da rede elétrica, tá? Então a gente sabe que aqui no Brasil decorre muito problema de rede elétrica aí, flutuação de rede, perda de neutro, perda de fase. Então isso tudo implica na condição de funcionamento do amplificador. Então, como a gente tem que analisar o amplificador como um equipamento já para uso, né? Ou seja, fonte de alimentação, transformador e o amplificador propriamente dito, a gente tem que tratar também todos os pontos de uma forma que você possa ter uma redução de gastos, tá? Para não ter que investir muito aí em capacitores, que tem gente que bota uma tonelada de capacitor pensando que vai dar jeito, e na verdade você está criando um problema maior ainda, que é forçar o transformador, tá, gente? Então todo transformador que você tem um excesso de filtragem aqui, que embora não venha a dar nenhum tipo de contribuição, né, a não ser gastar dinheiro e danificar os transformadores, existe um limite para a filtragem, e porque normalmente você não vai conseguir ter um zero de ripple na saída, por isso que os amplificadores têm rejeição a ripple. Isso é um dos motivos que você deve escolher um bom amplificador, né, de preferência PWT, não vou mentir para vocês, que a gente tem todos esses cuidados para que vocês obtenham o melhor êxito possível. Então, gente, para recapitular aqui, nós vamos mostrar para vocês aqui o que a gente falou. Para transformadores toroidais, quem quiser botar fita, se eu não me engano, vende na Proese. Recomendo você dar aí umas 3 a 4 voltas ao redor, tá, gente? Nunca nesse sentido aqui, fechando uma bobina, sempre nesse sentido, lá de fora, tá? O lado externo, que você protege o campo magnético e também protege contra problema de impacto aí. Cuidar e evitar botar parafuso fechando curto para não danificar o transformador, e sempre colocar uma malha de terra ligado à parte dessa fita metálica, ok? Você pode botar o fio dobrado, passa a primeira volta, a segunda volta e aí deixa ele bem presozinho na fita, tá, gente? Falamos também das fontes que a gente vai ficar aqui de linha. São 3 fontes praticamente, 3 não, 4, né? Que é o QO, é uma fonte que vai estar aí para o amplificador QO específica. Essa fonte aqui vai ser tipo uma fonte universal. Quem quiser utilizar em todos os modelos da PWT pode, seria um problema. Ela vai sair com capacitores de 22.000 por 63, 22.000 por 50, dependendo da tensão que vocês escolham, ok? Também não recomendo que vocês utilizem mais do que esses 2 capacitores aqui, mais do que suficiente, ok? Para os amplificadores da PWT, pode ficar despreocupado, ok? E também vai ficar em linha a FE25 e a FE11A, ok? A FE11A é uma fonte top de linha, tá? Com os recursos mais inovadores aqui para a fonte que eu estou implementando. Essa fonte aqui foi maturada durante algum tempo, eu deixo funcionando aqui. Todos os testes que eu estou fazendo com o amplificador, eu estou fazendo com uma fonte dessa. Ela já vem na carcaça metálica dela, para que você tenha uma melhor durabilidade aí
e funcionamento da fonte, que é só botar plug and play, né? Botou e ligar. Todos os cuidados dos nossos indutores, tipo, a gente calcula aqui quantos R's tem a bobina, coloca aqui pra gente não perder a noção, e é instalado aí nas nossas fontes, tá? Então, gente, essa é a dica aí que eu tô dando pra vocês. Fiquem com Deus, um forte abraço aí. Aqueles que gostaram, dê o like. Que não gostou, também dá o like aí para ajudar o canal. E vamos que vamos, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima.